Amém. Você abriu aí, Amós, capítulo 3. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Sentindo algo de Deus nesse lugar aqui, nessa noite, amém? O coração está acelerado. Diz assim a palavra de Deus: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amém? Pode deixar o texto aí no telão? Feche os seus olhos, vamos orar. Ore junto comigo para que o Espírito nos visite aqui nessa noite. Ou melhor, para que o Espírito repouse sobre nós. Ore comigo para que o Espírito Santo tenha liberdade. Se tem uma coisa que pode roubar do Espírito a liberdade de agir e a religiosidade do nosso coração. Então vamos lá, levante a sua voz junto comigo. Espírito Santo, nós te damos total liberdade aqui nessa noite, aqui nesse lugar. Senhor, uma oração que um dia eu ouvi, que hoje ela faz parte da minha vida, muitas vezes na igreja, antes de pregar, é: o Senhor comprou cada pessoa aqui, Senhor, por um preço muito alto. Cada coração aqui nesse lugar, Deus, líderes, pastores, membros, pessoas que servem em algum ministério ou não, pessoas que estão visitando pela segunda ou terceira vez. Todas elas, Senhor, aqui nesse lugar, nessa noite, foram compradas por um preço muito alto, um preço muito grande. E cada coração aqui pertence a Ti, Senhor. O Senhor os comprou. E é por isso, Jesus, que nós não temos como, por conta de uma liturgia, por conta de uma programação de um culto, tentar assumir essas vidas. Nós te damos liberdade para o Senhor tocar e fazer o que o Senhor quiser conosco aqui nessa noite. Nós abrimos o nosso coração. Será que você pode dizer isso para Ele? Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Nós abrimos os nossos ouvidos, Senhor, aqui nessa noite. Que o Teu Espírito recaia sobre nós com revelação e conhecimento de quem Tu és. Em nome de Jesus, que saiamos daqui entendendo um pouco mais quais são os Seus planos, Senhor, para os próximos dias, para que a gente se posicione no lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. Essa é a nossa oração. Se você crê e concorda, diga amém. Livro do profeta Amós, que no capítulo 3 é um castigo que está sendo liberado sobre Israel. Mas eu não vou me atentar ao versículo todo, apenas no que o profeta diz no versículo 7 e versículo 8. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é o que Deus tem feito ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade, desde Gênesis a Apocalipse. Você pode ter certeza de uma coisa, cara, Deus é tão bondoso que Ele não precisava mostrar para a gente o que Ele está a fim de fazer, amém? Mas o profeta Amós e todas as escrituras, elas nos provam que o Senhor não faz nada aqui na terra sem antes revelar para os seus servos e seus profetas. Amém? Isso tem acontecido de Gênesis a Apocalipse. Deus tem levantado homens, profetas. Você entende bem o que é um profeta, amém? Você lembra que no Antigo Testamento Deus ele se movia através de duas classes eclesiásticas. Não sei nem se está certo o eclesiástico aqui, mas através da vida de dois homens, dois tipos de homens específicos, que eram os sacerdotes e os profetas, amém? Os sacerdotes, eles recebiam as demandas do homem e apresentavam ao Senhor. E os profetas, eles recebiam aquilo que o Senhor queria fazer e liberava sobre os homens. Então, toda a opinião de Deus sobre a humanidade, Deus não fez nada
sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. E isso revela o quanto o Senhor é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Porque quem somos nós, né? Meros mortais, receber tanta graça do Senhor para entender que até os dias de hoje, porque a palavra do Senhor ela permanece para sempre. O que os profetas escreveram não serviu só para o tempo dos profetas, porque o Senhor continua levantando profetas nos dias de hoje, para nos posicionar e nos apontar um caminho que Deus quer que eu e você siga. Amém? Então, certamente, você pode ter certeza disso, que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O salmista diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Alguém aqui nessa noite teme ao Senhor? Amém? Temer ao Senhor, ela tem vários sentidos, mas se eu te fizer uma pergunta, quem acha que temer ao Senhor é sentir medo? E por favor, deixa eu te responder algo, é sentir medo. Amém? Nós tememos porque, você lembra de Moisés pedindo, Senhor, eu gostaria de ver uma parte da sua glória. A ordem do Senhor é, Moisés, para que você não morra, você fica ali na fenda da rocha. Eu vou passar, e quando eu estiver de costas, você vai poder me contemplar, porque homem nenhum é capaz de suportar o peso da glória de Deus. O ambiente onde Deus se manifesta se torna um ambiente temível. Terrível. Amém? Nós ouvimos muitas histórias de manifestações da presença de Deus, de visões, de testemunhos da presença manifesta de Deus. O que é a presença manifesta de Deus? É quando a presença de Deus se manifesta em alguma reunião que os nossos olhos naturais são capazes de contemplar, os nossos ouvidos naturais são capazes de ouvir sons espirituais. Não sei se alguém aqui já teve alguma experiência com isso. Mas, por exemplo, eu cresci nessa igreja ouvindo um dos líderes do adolescente na minha época, contando uma experiência que ele teve com o Senhor na sua adolescência, dentro do seu quarto, onde ele disse que em um tempo de muita carência do Senhor, ele pediu a Jesus, Jesus, eu preciso sentir o teu toque. Ele sozinho no quarto, de repente, ele sente uma mão tocando nele dentro do quarto. E quando ele sente a mão tocando nele, ele fala, chega Jesus, pelo amor de Deus. Porque ele é tomado por um medo. Amém? O peso da glória de Deus gera temor no nosso coração. Mas eu acho que tem uma coisa do temer que é bem legal, e que se a gente trouxer para a nossa vida cotidiana, isso vai fazer muito sentido para mim e para você. Por muitas vezes nós crescemos dentro de casa, ainda mais quando nós somos crianças, né? Sabe quando a mãe fala assim para o filho, olha, quando teu pai chegar, né? E a gente parece que às vezes ou depende da família, depende da criação, ou o peso da palavra da mãe tem um peso maior, ou da palavra do pai. Mas você há de concordar comigo que muitas vezes, infelizmente, não respeito, mas o medo dos nossos pais nos fez fazer o quê? Obedecê-los. Amém? Porque temor gera obediência. É natural. Amém? Todo mundo está careca de ouvir uma expressão. Cara, tudo que a minha mãe fala acontece. Antes de você sair de casa, leva o guarda-chuva, porque vai chover. O tempo pode estar aberto. O repórter ter falado que era 40 graus a previsão. Se a sua mãe falar isso, Deus vai fazer alguma coisa que vai fazer chover naquele dia. E é por isso que a palavra da mãe gera temor em nós, né? Poxa. Porque por mais que você desobedeça, cara, fala que é mentira. Você vai sair de casa? Ah, não vou levar não. E vai olhar para o tempo assim, caraca, mano. Será? Então, o temor gera em nós obediência. E olha o que o profeta continua dizendo. Versículo 8. O leão rugiu. Quem não fica com medo? O Senhor Deus falou. Quem não
profetizará. O que o profeta está dizendo é: quando o Senhor fala, quem não obedece? Porque profetizar diante de algo que o Senhor fala é obedecer. Fala de posicionamento. Entenda uma coisa: tudo aquilo que Deus revela, tudo aquilo que Deus mostra, tudo aquilo que Deus nos fala, vai requerer de mim, de você, um posicionamento. É o que o profeta está dizendo. Depois que o Senhor fala, quem não profetiza? Quem não se posiciona? Amém? E isso nos é provado por toda a história da igreja. Eu falei um pouco disso no sábado com o da juventude. Eu estou vendo alguns jovens que estavam presentes, então vocês vão ouvir mais uma vez. Mas eu sinto de alimentar o seu coração com isso, principalmente porque nós estamos prestes a ir para as ruas do nosso bairro proclamar o reino de Deus, amém? Através do Clama Parque Fluminense. Mas o Senhor, Ele não faz nada sem antes revelar algo a alguém. Cara, guarda isso. Deus continua contando com os seus profetas. Amém? Quando Jesus vem, Jesus, ele tem... Pedro, Tiago e João têm uma experiência com ele incrível. Eles sobem para um monte e naquele lugar, de repente, o corpo de Jesus começa a brilhar de forma resplandecente, que Pedro, Tiago e João ficam atemorizados. Para o ambiente ficar mais pesado ainda, daqui a pouco eles levantam os olhos. Quem está no monte junto com Jesus? Moisés e Elias. Jesus estava mostrando para os seus amigos judeus, porque Elias representava os profetas, e como o judeu leva em conta os profetas, e Moisés representava as leis, e como um judeu leva em conta as leis. O que Jesus estava querendo mostrar para eles, porque eles ficam impressionados. Se eu não me engano, Pedro que fala para Jesus: Jesus, olha só, isso aqui está bom demais, está aqui, ó, Elias, Moisés, nunca imaginei viver isso, vamos preparar tendas para eles e eles ficam aqui. De repente uma voz de um clarão surge dos céus, iluminando mais ainda Jesus Cristo, que flutuava para eles naquela ocasião. E uma voz que diz: esse é o meu filho amado. De repente eles, tomados por um temor, eles caem de joelhos prostrados. E quando eles levantam os olhos, não tem mais Elias e não tem mais Moisés. Só fica Jesus Cristo. Parecia que Deus estava ensinando para eles: olha, que bom a sua devoção a Moisés, a lei. Foi muito bom vocês virem até aqui, tão devotos aos profetas. Mas chegou um que é maior do que eles. Chegou um que agora é o próprio Deus, andando e falando com vocês. E esse próprio Deus deixa uma ordem para eles antes de subir aos céus: ide pregai o evangelho a toda criatura. Vocês me servirão de testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Mas antes eles precisavam fazer uma coisa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o Senhor tinha falado. Agora o que cabe a quem ouve? Posicionamento. Qual é o posicionamento dos discípulos? Oração. Até que aquilo que o Senhor disse, que era o que habilitaria eles a iniciar a história da igreja, que era iniciar a propagação do evangelho, e eles precisavam do revestimento do poder de Deus. E por favor, deixa eu abrir um parêntese aqui: se você é crente, se você aceitou Jesus um dia, não existe crente sem o poder de Deus. Não existe ser cristão, faz parte da nossa fé, a manifestação do poder de Deus, foi o que habilitou a igreja. Sabe, eu estou falando porque tem muitos crentes equilibrados dentro da igreja hoje, que não gostam, não, essa coisa não é para mim, batismo com o Espírito Santo, não, gente, faz parte
foi o que habilitou, foi o que decretou. Agora sim vocês estão prontos, porque agora vocês estão revestidos do poder do Espírito Santo. Então não tem nada que vai te tornar mais preparado para viver o propósito da sua vida do que você ser cheio e ser batizado, no sentido de estar imerso no poder e da manifestação do Espírito Santo, amém? Então orar em línguas faz parte do nosso propósito como cristãos. Profetizar faz parte do nosso propósito como cristãos. Os dons espirituais que o apóstolo Paulo nos ensinou, tudo isso está dentro. Crente que não gosta disso tem alguma coisa errada, amém? Então a ordem é essa: os discípulos se posicionam e eles estão reunidos para orar, até que algo acontece. E uma primeira onda de avivamento é experimentado pela igreja, onde as pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo. As pessoas começam a contemplar línguas repartidas como se fossem línguas de fogo, que parecia que repousavam sobre a cabeça de cada um. Os povos estrangeiros começam a entender o que eles estão falando, cada um de acordo com a sua língua. E qual é o resultado disso? Almas. Evangelho sendo pregado, manifestação do Espírito de Deus, para que o incrédulo pudesse crer na mensagem do Evangelho. O derramamento vem, e uma das principais consequências disso é almas, amém? E agora a igreja começa, e várias características são identificadas depois do primeiro derramamento do Espírito. Uma igreja generosa, uma igreja que repartia tudo que tinha. Se eu estava tendo muito, o irmão do meu lado não tinha nada, o tudo que eu tinha era tudo dele também. Não podia ninguém passar fome, não podia ninguém estar passando necessidade. Generosidade, uma igreja generosa. As pessoas ofertavam os apóstolos sem apego a nada de valor. As pessoas vendiam as suas propriedades depois do primeiro derramamento do Espírito. E isso a igreja vem experimentando no decorrer da história. Cara, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, é poderoso demais. Uma cidade tomada pela idolatria, sabe? Uma cidade que era conhecida por um templo que existia para uma deusa chamada Diana. O mundo inteiro viajava para lá para comercializar artigos idólatras e religiosos. Quando os apóstolos chegam lá, Paulo até passa os perrengues, mas permanece na pregação do Evangelho e na ministração do Espírito Santo, até que Éfeso experimenta um avivamento tão poderoso que os bruxos que viviam naquela ocasião, de forma espontânea, eram tocadas pela mensagem e traziam seus livros de magia e queimavam diante dos apóstolos, entregando a sua vida para Jesus. Isso é avivamento, amém? Ouvi do apóstolo Luiz Hermínio uma vez, isso mudou a minha forma de olhar as coisas. Avivamento não são igrejas cheias, não são grandes movimentos. Avivamento são cidades, sociedades transformadas. E a igreja experimenta isso no decorrer da história, amém? Vamos avançar um pouco mais por causa do horário, mas vamos falar sobre o ano 1700, pouco depois da reforma de Lutero. Existia um povo que ficou conhecido na história como os irmãos moravianos. Alguém já ouviu falar? Irmãos que, refugiados da Guerra dos 30 anos que aconteceu na Europa, eles vão parar na terra de um conde, que o nome dele é difícil e agora eu esqueci, mas é um conde que era cristão e recebe com muito amor os irmãos moravianos para ficarem ali. Eles estavam fugindo de uma guerra. Só que os irmãos moravianos, nessa ocasião, eles já tinham recebido a mensagem de Armínio, a mensagem de Calvino. Então, quando eles chegam refugiados, eles chegam cada um crendo em alguma coisa. Então, tem uma certa confusão que acontecia ali. A história diz que a confusão era tão grande quando eles chegam refugiados e eles recebem esse presente do conde de poder se instalarem ali naquelas terras e ficarem ali.
A confusão era tão grande que enquanto um grupo estava fazendo um culto no domingo, um outro grupo chegava para atrapalhar o culto, dizendo que o que estava sendo pregado não era heresia. Enfim, até que as confusões chamam a atenção desse conde, e ele chega até lá com muito amor e muito carinho pelos moravianos, e ele chega com uma mensagem de unidade. Inclusive, esse conde, ele é um dos pioneiros da mensagem da unidade do corpo de Cristo. E ele traz essa mensagem de amor uns pelos outros. Mais do que isso, como dono daquelas terras, ele cria um documento que quem quisesse permanecer morando ali tinha que assinar. E a principal ordem desse documento tinha a ideia de parar de focar nos pensamentos que divergiam as ideias e focar mais naquilo que eles tinham em comum. É nesse momento, acho que 1727, que os moravianos vão celebrar um culto agora, todo mundo junto, para celebrar esse novo tempo de unidade. E eles experimentam um avivamento poderoso do Senhor naquela reunião. Os testemunhos dos que estavam presentes nesse culto, em 1727, diz que as pessoas tiveram experiências e foram tocadas pelo Espírito Santo naquela reunião, como nunca foram tocadas antes. Pessoas tinham visões, e a referência era visões parecidas com as visões de Isaías. Viam Jesus assentado num trono que servia a igreja dos moravianos. O maior testemunho da reunião daquele dia foi que quando o Espírito desce, porque é dessa forma que eles descrevem, os moravianos descrevem que o Espírito repousou sobre ele, como se o Espírito tivesse decidido ir morar com eles naquela ocasião. E ele diz que quando o Espírito repousa sobre eles, eles são tomados por um senso de amor um pelo outro absurdo, onde eles passam a se olhar com uma unidade que eles nunca tinham experimentado antes. Quais são as consequências disso? Um ministério de oração que dura 100 anos. Sabe do que eu estou falando? Vigília de oração. Os moravianos permaneceram orando em turnos por 100 anos, sem parar. Hoje nós conhecemos as salas de oração. Quem nunca ouviu falar, as salas de oração 24/7, que são a mais conhecida é a do IHOP, lá do Mike Bickle, nos Estados Unidos. É uma sala de oração que começou em 98 e ela dura 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, desde 1998 até hoje, eles nunca pararam de orar. Sempre tem alguém lá orando. Os primeiros, os pioneiros de uma oração que não foi interrompida foram os moravianos. E isso durou 100 anos. 100 anos sem parar. O avivamento foi tão poderoso que olha o posicionamento que gerou neles. Oração. Um outro despertamento para os irmãos moravianos também foi a respeito de missões. Cara, a história conta a história de 2 jovens moravianos, cara, jovens. E os moravianos eram humildes, eles tinham suas profissões. Alguns dos seus missionários eram coveiros, comerciantes. Mas a história foi marcada por 2 jovens que descobriram que havia uma ilha na África que pertencia a um britânico, onde tinham escravos lá que nunca haviam ouvido falar do amor de Jesus Cristo. Eles entram em contrato com o dono da ilha, o britânico, que pede autorização para ir para lá como missionários. E o dono não autoriza. Sabe o que eles fazem? Eles vendem a sua própria vida como escravos do britânico para estar no meio dos escravos e falar do amor de Jesus. Entenderam a beleza que existe em perder a vida por amor ao Evangelho. A história diz que quando eles estão no porto, se despedindo da sua família, algumas pessoas não entendem. Cara, vocês têm noção que vocês nunca mais vão voltar? E a história diz que eles permanecem em silêncio. E quando o barco onde eles estavam começa a se afastar, os 2 levantam a mão do barco e gritam que através das nossas vidas, o Cordeiro imolado na cruz do Calvário receba a recompensa pelo seu sacrifício. Os irmãos moravianos, cara, amaram a Jesus por conta de um avivamento que aconteceu de uma forma que não tinha como pensar na minha vida e no que eu quero e nas minhas ideias e nos meus planos. Existia algo que era maior do que isso, e era o amor e a devoção pela mensagem de Jesus Cristo.
Quem nunca ouviu falar sobre um jovem chamado Evan Roberts, líder do avivamento do país de Gales? Estamos falando do ano de 1903. Evan Roberts era filho de um minerador que com 9 anos de idade teve que assumir o lugar de seu pai na sua profissão, porque o seu pai quebrou a perna e alguém precisava sustentar a casa. Com 13 anos ele tem um encontro com Jesus, e até os seus 26 anos, Evan Roberts orava por 2 coisas específicas. Primeiro, por um enchimento, um preenchimento individual do Espírito Santo. Ele pagaria qualquer preço que fosse preciso para ser cheio do Espírito Santo. E a sua outra oração era: Senhor, aviva Gales, aviva a minha nação. Por 13 anos, dos seus 13 aos 26 anos, sem parar, Evan Roberts buscava tanto isso que foi buscar conselho para o seu líder, e o seu líder aconselhou ele: Evan, então é o seguinte, você precisa estar em todas as reuniões de oração, porque o Espírito pode vir e você não está presente, cara. Sabe o que Evan Roberts faz? Com 13 anos de idade, todas as noites da semana ele está presente em alguma reunião de oração ou de estudo da palavra, porque ele tinha medo do Espírito vir e ele não está presente na ocasião. Evan Roberts foi o líder do avivamento do país de Gales. Talvez o maior avivamento da história da igreja contemporânea. As pessoas que estavam presentes naquela ocasião testemunham o quanto a sociedade, o quanto os cidadãos do país de Gales foram tocados. Esse avivamento foi marcado por reuniões que não acabavam. As pessoas andavam pela rua e de uma hora para outra caíam de joelhos chorando porque eram convencidas do seu pecado. Jesus simplesmente resolveu morar no país de Gales. Ninguém pregava, ninguém falava nada, mas as pessoas eram convencidas e se arrependiam. As pessoas ouviam, pessoas que gemiam e choravam, arrependidas. Durante as canções que a igreja cantava nas reuniões que eram lotadas, porque o mundo inteiro viajava para lá para ver o que o Senhor estava fazendo, tinham pessoas que interrompiam o irmão que estava cantando: meu irmão, para de cantar aí e me fala como é que eu faço para ser cristão. A presença de Deus simplesmente atraía as pessoas para aquele lugar. As consequências disso: um médico que foi entrevistado por um historiador, que foi perguntado: o que você achou do avivamento de Gales? Ele respondeu: achei muito bom, porque pessoas que tinham dívidas de muito tempo comigo me pagaram depois disso. As mineradoras recebiam seus empregados agora 1 hora antes, porque eles queriam orar, tirar 1 hora de oração antes de ir para o trabalho. Então você imagina, os encarregados, chefes, todo mundo em oração antes de começar um dia de trabalho. O índice de criminalidade do país de Gales se reduziu a quase 0. Sabe qual era o trabalho da polícia nesses dias? Organizar as multidões que chegavam do mundo inteiro querendo experimentar o que Deus tinha feito. As pessoas procuravam os seus devedores para pagar os seus devedores. Os bares, a história diz que os bares estavam indo à falência porque o vício alcoólico simplesmente acabou. Ninguém mais comprava cerveja ou bebida alcoólica. Você tem ideia do quanto um avivamento com uma igreja que entende o que Deus quer fazer nos próximos dias e se posicionando no lugar certo, o que ele pode causar em uma nação? E por que eu sinto de trazer isso aqui para você hoje? Porque nós estamos em tempos em que nós estamos ouvindo muitas propostas de muitos lados, aonde a gente está entrando numa briga que, me desculpe, mas ninguém tem a solução que a nação precisa. Nós falamos até aqui de coisas antigas, amém? Mas já estamos caminhando para o final da mensagem. Agora eu quero falar de coisas atuais. Amém? Você continua, põe aí de novo o texto. Você continua crendo nisso? Que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas? Então acompanhe algumas situações comigo.
ano de 2013, uma profetisa conhecida e muito relevante no mundo inteiro, em 2013, libera uma palavra sobre a nação brasileira, em 2013, amém? E ela diz as seguintes palavras: assim diz o Senhor, eu vou abalar o Brasil, mas vocês precisam transformá-lo através dos seus joelhos primeiro. Assim diz o Senhor, o meu desejo é abalar o principado da corrupção e o principado da miséria, porque eu virei e abalarei tudo o que pode ser abalado. Em 2013. Isso tudo está registrado, gente. Curiosamente, de 2013 para cá, a nossa nação foi tocada pelos maiores escândalos de corrupção. Alguém se recorda disso? E Deus levanta uma profeta, que não é nem brasileira, liberando uma palavra sobre a nossa nação. Eu não sei você, mas eu acredito muito nos profetas e que Deus continua revelando tudo o que Ele quer fazer para os seus servos. Agora o ano é 2014, uma conferência que acontece em Toronto, lá no Canadá. 2014, isso. E não tinha nada a ver com as nações, a conferência. De repente uma mulher é tomada pelo Espírito Santo. O seu nome é Stacey Campbell. E o dirigente da conferência chama ela para o púlpito. Esse vídeo estourou muito em 2014. Você deve ter visto uma mulher lourinha que sobe no altar da conferência lá no Canadá. E ela começa a sacudir a cabeça, trêmula. E ela libera as seguintes palavras: e tem um movimento, uma reforma está vindo, e o poder de Deus irá atingir os lugares mais baixos. Movimentos de justiça irão surgir em todo o mundo. Movimentos de justiças em governo corrupto. Brasil, Brasil, se prepare. Uma onda da minha santidade e uma onda do meu poder reformador está vindo sobre o Brasil e sobre muitas outras nações também. Um pastor americano que não é muito conhecido, mas é o pai espiritual de Randy Clark. É um amigo do Bill Johnson, que lidera a igreja Betel, que alimenta todas as nações no que diz respeito a dons espirituais. Brennan está em um culto numa igreja brasileira e alguém pergunta para ele: Brennan, por que você veio para cá, para o Brasil, pagando sua passagem, pagando seu hotel? E ele diz: porque eu não quero ficar de fora do que o Senhor está para fazer na nação brasileira. Amém? Você está comigo? Mike Bickle, o líder dessa casa de oração que está acontecendo desde 1998, em uma conferência que eles fazem no mês de abril, todo ano. Ele diz que tem uma visão, e ele vê o globo terrestre todo inundado pelo conhecimento da glória de Deus. E parece que quando ele começa a passear com os seus olhos pelo globo, ele vê um lugar de partida. E eu tenho certeza que você já sabe onde é. E ele diz que isso parte da nação brasileira, dizendo que a nação brasileira vai alimentar nos últimos dias as outras nações com a manifestação e o poder da glória de Deus. Eu não sei você, mas o meu coração se enche de esperança nesses últimos dias por isso. Amém? O ano agora é 1971. Vamos voltar. Uma grande cruzada evangelística acontece nos Estados Unidos. E o líder da cruzada está abraçado com a igreja dos Estados, com a bandeira dos Estados Unidos, orando como ele fazia, como era de costume, orando pela nação. De repente ele larga a bandeira dos Estados Unidos e pega uma bandeira de um outro país. Isso é 1971. Só que era incomum, a equipe, quando ele larga a bandeira dos Estados Unidos e pega uma outra bandeira e começa a orar, já chega perto dele e tenta saber o que estava acontecendo. Ele fala para esperar. E ele permanece orando e chorando. Quando ele termina a oração, a equipe pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: eu queria que fosse aqui. Eu queria que fosse na nossa nação. Mas o último despertamento da igreja antes da volta de Jesus vai acontecer através da nação de bandeira verde e amarela. Sabe de quem eu estou falando? Billy Graham, em 1970 ou 71,
4 anos depois, Billy Graham está fazendo uma cruzada dentro do Maracanã, semeando aquilo que ele tinha ouvido do Senhor há 4 anos atrás. Ei, o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. Então, eu não sei como seu coração fica diante de notícias como essa. Mas a minha oração é para que o Senhor gere em nós o posicionamento necessário. Porque todos os homens, Elias, quando ouviu do Senhor, Elias, eu vou fazer chover, sabe o que Elias fez? Se levantou e foi orar pelo que o Senhor falou que ia fazer. Isso é uma das realidades de intercessão, orar à vontade de Deus. Escatologicamente, uma das visões de Apocalipse, nas 7 taças que são derramadas sobre o mundo, na grande tribulação, sabe o que João vê? Um anjo que recolhe a oração dos santos, coloca dentro da taça e derrama sobre a terra. Sabe o que é isso? É a igreja orando à vontade do Senhor. E hoje que você está se tornando conhecedor, eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito que algo está para acontecer na nossa nação, e eu quero estar no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. O ano é 2018, o presidente Jair Bolsonaro acaba de assumir a presidência. E o primeiro ministro de Israel, em uma ocasião, faz a seguinte declaração: Israel pode ser a terra prometida, mas o Brasil é a terra da promessa. Existe alguma coisa chegando sobre a nossa nação. E graças a Deus que existem profetas nesse lugar que estão entendendo. Existem profetas aqui nesse lugar que estão fazendo as nossas crianças dobrarem os joelhos e aprender sobre oração. Existem profetas nesse lugar que já estão orando há mais de 1 ano por algo que está para acontecer. Mas por favor, a responsabilidade é sua também. Existe algo para acontecer sobre a nossa nação, e isso está claro. E eu não tenho dúvidas que a responsabilidade sobre o bairro onde nós estamos instalados está sobre a minha e sobre a sua vida. Assim como a Rua Azusa experimentou, assim como o país de Gales experimentou, assim como a sociedade experimentou avivamentos, a sua rua vai experimentar. E hoje eu vim aqui para acender uma chama no seu coração, e você fazer essa chama se transformar em um incêndio quando você for para sua casa. Se você acredita nisso, fique de pé comigo, em nome de Jesus. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O Senhor falou com você hoje. Então por que não estamos profetizando ainda? Vamos lá, levante as suas mãos. Há um posicionamento que Deus espera de mim e de você hoje. Há um posicionamento. O Senhor está te chamando hoje para gastar tempo de oração. O Senhor está te chamando hoje para deixar de ser mais um sentado aqui nessa igreja. Daqui a alguns dias nós estaremos andando pelas ruas do Parque Fluminense. E você vai sabendo de tudo que o Senhor quer fazer. Tudo que o Senhor quer fazer. Então seja um Elias hoje e comece a orar por aquilo que o Senhor já falou. Comece a orar para que o reino de Deus venha sobre o nosso bairro. Vamos lá, levante a sua voz
Eu quero incentivar você a orar pelas casas, pelas famílias, pelas residências, pela sua rua agora, em nome de Jesus. Pelo lugar onde você mora. Vamos lá, levante a sua voz. Se o Senhor falou, quem não profetizará? Quem não profetizará? Ore pelo Parque Fluminense. Ore para que o Senhor nos desperte como igreja nesses dias. Ore para que o Senhor desperte você desse sono profundo. Espírito, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos batize com lágrimas nessa noite. Lágrimas pelo bairro, lágrimas pelas vidas do Parque Fluminense, lágrima pelo bairro Fona. Nós choramos, Senhor, hoje. Nós choramos pelas vidas que estão se perdendo nas drogas. Nós choramos hoje pelas famílias que estão sendo destruídas. Nós choramos hoje pelos casamentos no nosso bairro que estão se acabando. Senhor, essa noite está levantando uma igreja que seja sensível o suficiente para chorar pela nação. Vamos, levante a sua voz. Todo avivamento requer um posicionamento. Não se preocupe em cantar com o ministério, não. Continue profetizando. Levantamos nossa voz. Levante um clamor pela nação brasileira hoje. Vamos lá. Não ore pelo presidente X ou Y, não. Ore pela nação. Ore para que o governo de Deus venha sobre nós. Que a justiça do Senhor recaia sobre a nação brasileira. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus, que venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Que venha justiça, paz e equidade. Que venha o teu reino sobre a nação brasileira. Sobre a nação brasileira, o seu governo. Que o amor transborde e a graça transforme. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Ore pelas famílias da nação brasileira. Ore pelo Nordeste, sobre o sertão nordestino. Sobre famílias que não têm o que comer nas suas mesas. Vamos lá, levante uma oração para que a vontade do Senhor se cumpra no governo brasileiro. Para que a vontade do Senhor prevaleça sobre o governo da nossa nação. Que tua glória encha as nossas cidades. O amor transforme e a graça transborde. Ouça nossa voz, Senhor. Quando o céu beijar a terra, para
Vamos lá, permaneça com as suas mãos levantadas. Ore pela educação do nosso país, pelas nossas crianças. Vamos lá. Profetize sobre as nossas crianças, sobre os nossos filhos. Profetize sobre as escolas. Sobre as escolas. Profetize sobre os professores. Professores cristãos que estão sofrendo muitas resistências. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que as nossas crianças pertencem a Ti. Nós proibimos as influências do inferno, as influências de Satanás sobre as nossas crianças. Em nome de Jesus, sobre os nossos adolescentes, nós declaramos adolescentes, crianças que crescerão baseados na Tua palavra. Ergue as suas mãos e clame a Ele. Vamos lá, levante a sua voz. Vamos cantar como igreja. Cante com o seu coração. E como fez em Pentecostes, vem aviva-nos. Essa é a nossa oração nessa noite. Deus, eu quero profetizar que aqui nessa noite sairão brasas vivas, Senhor. Eu profetizo que daqui desse lugar nessa noite sairão flechas incendiadas. Flechas incendiadas. Flechas incendiadas que causarão incêndio. Um fogo organizado do Senhor dentro das suas casas, na sua rua, em nome de Jesus. É o que nós profetizamos, Senhor, nessa noite como igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos leve a esse lugar, Deus, de posicionamento hoje. Nos desperte, Senhor, para Te obedecer nessa noite. Te obedecer nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor se você crer nisso? Sabe, nós temos 3 minutinhos antes das 9. E antes da gente orar para você sair desse lugar, eu quero só pontuar algo muito importante para você. Obediência. É um tempo de obediência.
É um tempo de, guarde o que eu estou te falando, é um tempo de obediência. Não dá mais para nós estarmos aqui. Olha o que Jesus disse. O Evangelho de Lucas. Por que vocês clamam, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Sabe por que ele diz isso? Pelo mesmo motivo do que ele diz em João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. Amor a Deus, para ele, é expresso, é revelado com obediência. As suas canções, as nossas mãos levantadas, não impressionam o coração do Senhor, amém? Se Deus hoje tem nos chamado para orar pela nação, feche a sua boca para outras coisas e abra para aquilo que o Senhor está te chamando para fazer. É tempo de resgate de práticas espirituais. A última igreja, eu não tenho dúvidas no meu coração que nós somos ela. Que nós viveremos uma última onda de avivamento que vai anteceder a volta de Jesus Cristo. Eu creio muito nisso. Eu creio no que os profetas disseram e profetizaram. Eu creio no que o Senhor está falando. E para essa última igreja, o compromisso que o Senhor espera de mim e de você é a obediência. Obediência. É estar no lugar que Deus quer que você esteja. Deus me constrangeu alguns dias atrás com uma palavra sobre obediência. E um dia eu postei uma foto com as minhas agendas do mês. Semana seguinte o Senhor me pediu todas as minhas agendas durante todo esse ano. E disse, você não sai para lugar nenhum. Esse ano não sai mais. É tempo de você sentar na mesa, voltar à simplicidade do Evangelho e cuidar da sua casa e da sua igreja. Depois disso, o que eu recebi de convite para conferência, congresso. Mas você pensa num lugar de segurança, é quando você está no centro da vontade de Deus. Parece que está tudo acontecendo, parece que alguém está crescendo, mas o seu coração está seguro, cara, porque você tem uma certeza, eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E o Senhor nesses últimos dias está levantando uma igreja obediente. Obediente. Sabe o que o Senhor me fez fazer nesses dias que Ele me pediu as minhas agendas? Que Ele me impediu de sair do jeito que eu estava saindo. Ele falou assim, Lucas, vamos a Mateus 5 e 6. Alguém sabe o que tem lá? Sermão da montanha. Jesus ensinando sobre como ser crente. Sabe onde o Senhor começou a me constranger? Que às vezes, que a obediência que o Senhor quer de mim e de você é uma obediência total. Sabe o que o Senhor começou a me mostrar, cara? Um exemplo, que eu era muito bom em perdoar o meu irmão, só que tinha dificuldade de cumprir com a minha palavra. E obediência parcial é desobediência. Amém? Em que sentido? No sentido de falar para alguém assim, não, vamos marcar sim, pai. E nunca marquei. E o Senhor falou, Lucas, está na hora de voltar para o básico. Porque não adianta ser obediente em uma coisa e desobediente em outra. Obediência parcial é desobediência. O Senhor está nos chamando para obedecer primeiro os mandamentos. Porque é assim que se ama o Senhor, obedecendo o que Ele manda. E depois para obedecer aquilo que o Senhor está te pedindo para os dias de hoje. Não queira fazer o que o Senhor não quer que você faça nesses dias. Isso é o que vai marcar a última igreja. Uma obediência violenta. Aleluia. Violenta no sentido de que você não vai ter controle mais. Você vai ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também por Ele. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas? Se você tem consciência que o que te faz viver é o Espírito Santo, ande com Ele todos os dias.
Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. O que marca a identidade de um filho de Deus é se ele é guiado pelo Espírito ou não. E guiado, no texto de Romanos 8, se eu não me engano, ele fala sobre ser conduzido pelas mãos. É você ir aonde o Espírito quer que você vá. É você estar aonde o Espírito quer que você esteja. É você falar aquilo que o Espírito quer que você fale. Essa é a igreja que o Senhor espera nos últimos dias, amém? Você crê em tudo que foi falado aqui nessa noite? Então coloque a mão no seu coração, vamos despedir aqui desse lugar. Pai, que essa palavra se torne real, Deus, no momento em que nós sairmos aqui desse lugar. Que essa palavra crie forma em nós. Que essa palavra crie forma hoje, quando eu entrar em casa, amanhã, quando eu estiver no meu trabalho. Que cada um no exercício da sua função, no dia a dia, Senhor, aqui, hoje, a partir de amanhã, escolha viver uma vida de obediência para ser participativo e para ser cooperador com o avivamento que o Senhor tem para trazer para a nação brasileira nesses dias. Eu oro para que homens aqui, Deus, a partir de hoje, passem a orar antes de tomar qualquer decisão dentro da sua casa. Eu oro por esposas e mulheres, Senhor, que vão orar e pedir a sua opinião antes de tomar qualquer decisão na sua vida, com seus filhos, no seu casamento. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor levante nessa noite uma igreja devota, Senhor, e obediente a Ti. E nós declaramos juntos aqui nesse lugar que nós cremos em tudo que o Senhor está falando. Amém. E eis-nos aqui, Senhor, para cooperar com aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, no nosso bairro. Em nome de Jesus, desperte, Senhor, em nome de Jesus, mais do que um compromisso com a igreja no Clama Parque Fluminense no dia 2, mas um compromisso com o que o Senhor está movendo nesses dias. Que o Senhor gere em nós, Senhor, paixão pelo dia 2 de novembro, paixão pelas ruas, paixão pelo nosso bairro, Senhor. Que sejamos fiéis àquilo que o Senhor está falando aos nossos líderes aqui nesse lugar. E que no dia 2 esteja uma igreja inflamada nas ruas do bairro Fluminense, nas ruas do bairro Vona, e que vai incendiar as famílias, as casas, em nome de Jesus. Nós oramos para que no dia 2 o Senhor manifeste os seus sinais, Senhor. Atraia, Senhor, para o lugar onde a sua igreja estará, deficientes físicos, cegos. Senhor, até se o Senhor quiser trazer alguém que estiver morrendo, mas nós profetizamos que nós veremos os sinais, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, por isso, e cremos, Senhor, que veremos a transformação da nossa nação, através de uma igreja que se posiciona em orar para que o teu reino venha, para que a tua vontade seja feita, e para que o seu governo, a sua justiça recaia sobre a nossa nação. Leva-nos guardados e protegidos por Ti nessa noite. E que ainda hoje nós continuemos a ter experiências contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.